46, bastante conhecida. Vamos orar ao Senhor e orem por mim, intercedam por mim, que Deus possa ser comigo ao final da vivência, porque não somos merecedores, mas é a graça dele. Pai amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que nos concede de trazer a tua palavra, de falar da tua palavra à tua igreja. Pai, uma responsabilidade muito grande. Assim queremos te pedir que sentimos nós no canal de bênção. Pai, que, como sempre dizemos, tua palavra é a semente. E os nossos corações é esse solo que precisa receber esse semente. E que cada coração dessa noite possa ser um bom solo para receber a tua palavra que é sempre boa, independente de quem prega, Pai. Como a água que é boa, independente se a torneira é bonita ou velha, a água é que é boa, a tua palavra é que é boa. O vaso aqui pode ser o mais simples possível, mas a tua palavra é que é a semente. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o tema desse sermão que a gente vai trazer é o seguinte: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa é uma frase dita pelo general Máximo do filme Gladiador, e é bastante conhecido. Ele disse isso quando ele motivava os soldados que iriam enfrentar uma guerra ali contra a Germânia, que foi uma guerra, que seria uma guerra bastante sangrenta, uma palavra de motivação. E há também uma história que eu estudei há muitos anos, eu pesquisei ela na internet e encontrei, que tem por título Eco ou Vida. E a história é mais ou menos assim: um filho e seu pai caminhavam pela montanha. De repente, o filho cai, se machuca e grita: "Ai!". Para sua surpresa, a voz se repete em algum lugar da montanha: "Ai!". Curioso, ele pergunta: "Quem é você?". Recebe como resposta: "Quem é você?". Contrariado, grita: "Seu covarde". Recebe outra resposta: "Seu covarde". Olha para o pai e pergunta aflito: "O que é isso?". O pai sorri e fala: "Meu filho, preste atenção". Então o pai grita em direção à montanha: "Eu admiro você". E a voz responde: "Eu admiro você". De novo o homem grita: "Você é um campeão". E a voz responde: "Você é um campeão". O menino fica ainda mais espantado, não entende, então o pai explica: "As pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é vida. Ela lhe dá de volta o que você diz ou faz. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor no seu coração. Se você quer ser mais competente com a sua equipe, desenvolva a sua competência. A vida lhe dá de volta o que você deu a ela. Sua vida não é uma coincidência, é uma consequência das suas ações". Essa história é bonita, é verdade. A frase que eu li, que é o tema, também é bonita e é verdadeira, mas ela é rasa. Apesar de ser verdadeira, ela é muito rasa. Ela fala apenas das consequências terrenas. Ela fala que o que fazemos aqui receberemos se tratarmos bem, é verdade, não deixa de ser verdade. Mas permita-me elevar essa história e essa frase a um nível espiritual, a um nível eterno, assim como Paulo costumava fazer, como Jesus costumava fazer quando mandava suas parábolas. A Bíblia diz que
A gente já ouviu muito falar, inclusive, como se fala de uma lei, que é a lei da semeadura. Toda semente produz uma colheita. Essa verdade atravessa todas as escrituras. Desde o Éden, nos dias de Noé e Israel, conhecemos a história. Eles obedeceram lá no Éden, tiveram, plantaram, desobediência, tiveram. Nos dias de Noé, o povo não acreditava em Deus. E já era quando desobedecia na igreja, e isso continuará válido até o juízo final. Não é verdade. A verdade, a vida terrena não é um ensaio geral e destacável, mas um campo de sementes da eternidade. Embora a Bíblia ensina que a entrada no céu não pode ser comparada por boas ações, como está lá em Éfeso 2, do 8 ao 9, ela também afirma categoricamente que nossa experiência, capacidade e gozo espiritual da eternidade são moldadas pelo que fazemos em nós. Há um filósofo, Sêneca, que ele dizia que breve é o espaço e o tempo que nos é dado para viver. Contudo, a teologia bíblica, os filósofos bíblicos, esconde essa percepção, assim como estamos tentando fazer com essa ilustração, e revela que esse breve espaço de tempo carrega um peso infinito. O que fazemos aqui nos dias comuns da nossa existência não desaparece no vácuo da história, ecoa na eternidade. E nessa noite nós iremos tentar falar da lei da semeadura, do tribunal de Cristo, do valor do serviço ao próximo. Iremos ver isso através das metáforas, como falei, que Paulo usa da agricultura antiga dos Gálatas, em Gálatas 6, do século 8, da justiça pública em Roma, em 2 Coríntios, e do cuidado comunitário no Evangelho segundo esteve na cruz. Através dessas passagens bíblicas, iremos construir um argumento inquestionável. O que argumento é esse? Vamos entender que o presente é o campo de sementes do povo. E precisamos entender isso. Eu estava nesses últimos dias conversando com minha esposa, inclusive hoje novamente. A gente ia iniciar essa conversa quando estava ali com o pastor. A gente tem se preocupado muito com a vida terrena, é verdade, e precisamos nos preocupar em construir coisas, é verdade. Mas não temos nos preocupado com uma eternidade. Certa vez eu peguei aqui e perguntei: qual foi a última vez, nessa semana, que pensamos na volta de Cristo, pensamos na eternidade? É bem difícil. Vamos entender que não há neutralidade nos dias terrenos. Cada escolha, palavra e investimento de vida funciona como um cinzel invisível, esculpindo a nossa realidade, nossa capacidade de gozo espiritual e a recompensa diante do trono do Criador. Cinzel é um instrumento que se usa para fazer esculpir na madeira ou mesmo talhar pedra, né? Então é mais ou menos isso que fazemos aqui. Em Gálatas 6, do 7 ao 8, em 2 Coríntios 5, 10 e Mateus, como lemos, iremos entender que a eternidade está sendo construída agora, tijolo por tijolo, por meio de nossas ações aqui na terra. Como bem falei, Deus estabeleceu a lei da semeadura. O apóstolo Paulo escreve aos cristãos da Galácia, que era uma província onde hoje é a Turquia, uma província de Roma, e lá tinha muita agricultura, e essa escrita foi feita, esse livro foi escrito por volta do ano 48 a 53 depois de Cristo. Lá também encontrava-se, e sabemos que ele escreveu para os judeus, lá encontrava-se muitos judaizantes que queriam obrigar os novos cristãos, aos cristãos que se converteram e que não eram judeus, a usarem ou a praticarem o que a lei dizia, seguir as leis judaicas, inclusive a circuncisão, para alcançar a salvação. Paulo combate isso usando a metáfora agrícola da semeadura, que é a base daquela sociedade. Ele sempre usa, Jesus sempre faz isso, sempre usa uma linguagem do povo, uma linguagem que aquele povo estava acostumado.
E nessa época, a escolha da semente ou o cuidado da terra, se fosse errado, haveria morte na certa, morte biológica. E Paulo transpõe essa urgência vital para o campo espiritual. Eu explico que, para ser salvo por ricos, como os judeus queriam, é semear na carne. E o resultado é ruína. Enquanto viver guiado pelo Espírito, gera vida eterna. E a gente precisa ter esse cuidado. Na carta aos Gálatas, ele reafirma bem esse medo. Ele estabelece que aquilo que se planta, se colhe. E isso é uma advertência a não se enganar sobre as ações que fazemos. Uma vez que Deus não se deixa esclarecer. A Bíblia diz que Deus não se deixa esclarecer, não se deixa enganar. Cada um semeia o que suas ações estão prontas a fazer. E enfatiza que essa escolha tem consequências, e sabemos disso. O que eu e você fazemos tem muita consequência. Há quem diga que a lei da semeadura é opcional. No entanto, a lei da colheita é inevitável, não mais a lei. Eu acho que tanto a semeadura como a colheita são inevitáveis. Porque a gente é sempre semeando, querendo ou não, sempre estamos semeando. Semeamos com palavra, semeamos com os nossos dons. Podemos usar os nossos dons em vez de ser na casa do Senhor para outras situações. Porque estamos sempre semeando. E Paulo vai falar que existem apenas dois campos: a carne e o espírito. E ele diz que quem semeia na carne colhe corrupção. E corrupção significa decomposição. O pecado sempre promete prazer, sempre bom aos nossos olhos, mas a entrega é destruição. E quem planta no Espírito e semeia no Espírito, colhe vida eterna. Então, possamos refletir: que semente eu e você semeamos essa semana? Na nossa família, no nosso casamento, com os nossos filhos, na internet, que é tão usado, na igreja. Semeamos essa semana. O que você semeou na internet? Principalmente na internet. A gente vê tanto que a gente semeou. Lembre-se, toda escolha é uma semente. Tudo o que fazemos é uma semente. Tudo. E dito isso, nós entendemos a ideia de semear na carne e semear no espírito. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, ele vai falar, Paulo novamente vai falar no tribunal do Cristo. A palavra original para tribunal no grego é bema. Bema era a grande plataforma de pedra pública localizada no coração de Ágora, que era o centro político e comercial de Coríntios. E lá o procônsul romano chegava e julgava ou elogiava. Quando se tratava de preço, se julgava, e quando se tratava de cidadão que tinha feito algum benefício, e era recompensado. E isso é algo que acontecia em Corinto. E quando ele escreve para Corinto, ele escreve justamente usando a linguagem que os coríntios entendiam. E Paulo entendia tanto isso. Paulo foi julgado nesse local. O próprio Paulo já havia sido julgado diante do Bema. Está lá em Atos 18, 12, quando ele foi julgado por Gaio. Quando ele foi preso e foi julgado lá, nesse local, a Bema, e era bastante conhecido. Ao sentar ao tribunal de Cristo, Paulo nos dá uma imagem pública e familiar para os coríntios. Todos sabiam que comparecer perante o Bema significa duas coisas: ou ser recompensado, ou ser sentenciado. E é isso que Paulo convida e mostra aos coríntios para que eles entendam. E diz assim: o que importa é que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. E nesse caso, a vantagem do cristão, daquele que serve a Deus, ele comparece no tribunal não para ser julgado, mas para ser avaliado, ou seja, receber recompensa. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando chegarmos diante do tribunal de Cristo, não seremos julgados para condenação, seremos julgados para recebermos recompensa,
para mostrarmos a Jesus o que fizemos aqui. Ninguém deve comparecer diante de Deus de mão vazia. E o que é ser avaliado? Avaliado por Deus não é apenas quanto ao que fazemos, mas por que o fizemos. Qual foi a motivação? Deus examina as intenções, a fidelidade, a obediência. Então a gente precisa entender isso. Paulo explica em 1 Coríntios 3 que o fogo prova as obras. Ele vai dizer que algumas obras são como palha, são como madeira, e outras são como ouro, porque vai depender qual foi a nossa intenção. E é uma pergunta importante da gente aqui: quanto do que fizemos realmente para Deus? Será que estou pregando para Deus? Será que eu estou fazendo as coisas para Deus? Ou será que estou pregando para ser visto? Será que servimos para Deus ou estamos servindo para receber elogios? Será que ofertamos para Deus ou para sermos reconhecidos? Tudo o que fazemos, será que tem sido para a glória de Deus? Será que tem sido? Essa pergunta só eu e você podem responder. Lembre-se, no céu não se mede sucesso. Não é o sucesso. É por isso que diz que até o gago, até o surdo, até louva ao Senhor. Porque não é pelo fato de ser bonito, não. É porque é para o Senhor. Se podemos fazer melhor, glória a Deus, nós precisamos entender que é para o Senhor. E, dito isso, vamos falar agora da leitura propriamente dita. Já entendemos que precisamos saber que a lei da semeadura, entendemos que haverá o grande tribunal, como está escrito em Coríntios, para julgar a nossa semente. E por fim, vamos agora ver Mateus, o valor do serviço ao próximo. Vamos nos ater mais e tentar entender ainda melhor isso. Mateus 25 tem 3 grandes ensinamentos de Jesus que estão relacionados à preparação para a sua vida, a responsabilidade dos discípulos e o julgamento final. O capítulo 25 todo ele chama a atenção para a necessidade de vigilância, fidelidade e serviço cristão. Os primeiros versículos, do 1 ao 13 de Mateus 25, vai falar da parábola das 10 virgens. Vocês podem depois acompanhar em casa, não temos tempo, vocês podem ver. Vai falar da parábola das 10 virgens, e essa parábola aponta para a necessidade de estarmos preparados para o retorno de Cristo. Esse retorno é certo e todo cristão sabe isso. No entanto, não sabemos quando irá acontecer e precisamos estar preparados para isso. Do versículo 14 ao 30 vai falar da parábola dos talentos. Nessa parábola exalta a importância de utilizar bem os dons, a capacidade e a oportunidade que Deus coloca em nossa vida. E por fim adentramos no assunto que lemos, que é o grande julgamento, ou julgamento das nações, que é do 31 ao 46. Essa sessão descreve a vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem em glória, apresenta a imagem de um pastor separando os bodes das ovelhas. Jesus mostra que haverá um julgamento, que as obras revelarão a realidade da vida de cada pessoa. O que estamos fazendo aqui? Os que atenderam às necessidades dos famintos, sedentos, estrangeiros, enfermos e presos, são apresentados como aqueles que serviram ao próprio Cristo. O Senhor identifica-se de maneira profunda com a necessidade. Gente, parando para analisar isso aqui. Quantas vezes a gente não vem na rua, e eu estou sendo sincero, e de repente vem um mendigo ou um maltratar uma pessoa no carro? E quantas vezes nós passamos de lado? Quantas vezes nos afastamos? Quantas vezes não vemos alguém precisando e quantas vezes não deixamos de ser? Isso é real, gente. E Cristo vai dizer:
servisse a um desses pequeninos, a mim servisse. Eu já tive o desprazer e concordei com a irmã certa feita. Ela disse: olha, na minha casa, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, ela disse: na minha casa eu já comprei os copos descartáveis de 300 ml. Quando alguém me pede água para me negar, eu já dou um copo de 300 ml, porque não vai ficar para não ter que interagir às vezes com uma pessoa. Medo, verdade, que devemos estampar uma realidade, que o mundo está muito violento. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de evangelizar. E Jesus vai dizer: quando fizesse um desses pequeninos a mim, eu fizesse. Em verdade eu digo que sempre que eu fizesse um desses pequeninos, irmão, a mim fizesse. O texto representa uma direção prática da ética cristã. O cuidado com o próximo, especialmente com os mais vulneráveis. Não é algo secundário da vida cristã. Não é algo que podemos deixar de lado. Eu já escutei uma história, acho que já até compartilhei aqui, que disse que o cara estava indo para a igreja e ele todo dia que ia para a igreja ele colocava um grão de feijão no saco, e fazendo isso para tentar comparar com o lado espiritual, para quando chegar no céu, quando der uma maçada, estava cheio de vezes que ia para a igreja. Uma determinada vez ele vai e ele encontra, ele se depara com uma parturiente no carro e ele fica naquela: socorro a parturiente ou vou para a igreja. E por fim decide socorrer a parturiente, deixa ela na nossa volta para a igreja, chega na metade do culto, quando chega em casa, bota meio grão de feijão. E quando ele chega no céu, que derrama o saco, só cai meio grão de feijão. É importante demais cuidar do que é necessário. A gente precisa entender e colocar isso dentro de nós. A parábola possui forte conteúdo escatológico, a volta de Cristo, julgamentos e a necessidade de estar preparado aparece como temas centrais. E qual o contexto histórico que estava sendo isso? O livro de Mateus foi escrito por volta do ano 70 a 80 depois de Cristo, e o historiador relata que no ano 70 o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo, toca fogo. Isso até hoje existe, o Muro das Lamentações, e estava vivendo um período bem difícil quando esse livro foi escrito. E foi escrito especificamente de maneira especial para uma comunidade de forte presença de Deus, porque Mateus era judeu, foi escrito mais ainda para os judeus. E ele apresenta Jesus como Messias prometido, mostrando a continuidade do Velho Testamento e as obras de Cristo. Esse também foi marcado pelo domínio romano, por pressões sociais e religiosas e por profundas transformações na comunidade judaica. Como já disse, a destruição do templo no primeiro século, isso agravou tensões existentes entre judeus e cristãos gentios. E aí precisava de alguém que se devesse e explicasse a importância para o cristão de compreender a sua identidade, sua missão e sua experiência. Nesse cenário, Mateus apresenta Jesus como um cumprimento de promessa de Deus e enfatiza, incentiva, intensifica uma vida de fé que produz obediência, misericórdia e vigilância e serviço. Gente, nesse período, além de tudo, os cristãos eram perseguidos e mortos, e outros cristãos que não queria ser conhecido para não ser morto, evitava até de dar guarida aos seus próprios irmãos, porque não perseguia. Então, nesse cenário que ele incentiva os irmãos a cuidarem dos marginalizados, a cuidarem das pessoas mais precisadas. Isso nos mostra que a fé verdadeira não se reduz a palavra ou declarações religiosas, ela se manifesta em uma vida transformada em atitude concreta e amor ao próximo. Somos chamados a receber e a perceber a necessidade do nosso redor e agir com compaixão. Tem um louvor que diz: quando vi alguém precisando, logo eu estendo a mão. Que isso seja real na nossa vida, não seja apenas palavra. Quando vemos alguém precisando, possamos fazer isso. Pequenas
pequeno gesto de amor, um dado serviço pode expressar de maneira concreta o caráter de Cristo. É mais importante demonstrarmos o caráter de Cristo nessa atitude. Conta-se também uma história de um garoto. Existia um missionário e ele sempre cuidava dos meninos e o menino não entendia o que era Jesus. Você, Jesus, por que você cuida tão bem da gente? E é assim que a gente precisa. Precisamos revelar o caráter de Cristo através de nossas ações. Essa identificação entre Jesus e os marginalizados destila a reverência, ou a relevância da compaixão e do serviço ao fim. O texto desafia eu e você e a todo ouvinte da palavra a reconsiderar nossas prioridades e ações, reconhecer que cada pequeno ato de bondade tem uma repercussão espiritual muito profunda. O versículo 40 encapsula ou encabeça um dos ensinamentos centrais de Jesus sobre o cuidado e o tratamento que devemos dar aos outros. A declaração de ser uma afirmação de Jesus é o rei, colocando sua autoridade no centro do que ele está para ensinar. E o fato de ele responder e perguntar como fizemos isso indica que esse é um assunto crucial e que merece atenção. O versículo também enfatiza que qualquer ação feita na terra em prol do outro é uma ação feita ao próprio Cristo. No entanto, é bom entendermos, e aí vai uma questão que a gente precisa separar. O que ele está ensinando aqui não é que o ser humano é salvo simplesmente por realizar coisas só, não. Porque para não confundir e fazer as coisas boas, não salvo, não é por aí. O ensino aponta para uma vida de fé verdadeira, que se manifesta em amor e serviço. Quando cuidamos do necessário, demonstramos de maneira prática o caráter de Cristo e obedecemos o chamado em amor e por amor ao próximo. Não é para ser salvo, fazemos porque já somos salvos, mas precisamos fazer para demonstrar esse caráter. A Bíblia diz que iremos reconhecer como muito bons filhos de Deus quando amarmos, quando compartilharmos esse amor. E baseado em tudo que ouvimos, em tudo que escutamos nessa noite, eu convido vocês a depois viajarem, imagino vocês estudarem mais isso, se aprofundarem nesse cuidado. Mas baseado em tudo isso, podemos entender que a vida cristã ela tem pelo menos três perguntas para respondermos nós mesmos. A primeira é: o que eu estou semeando? A segunda é: como responderei diante do tribunal de Cristo? E a terceira é: se Jesus dissesse hoje, tudo o que você fez ao próximo fez a mim, e você se alegraria ou se envergonharia? Se Jesus chegasse e dissesse, tudo o que você fez ao próximo você fez a mim, tudo o que você fez a necessidade você fez a mim, será que eu ficava alegre? Glória a Deus, eu fico muito. Ou será que eu ficava envergonhado? Jesus, quando eu vi aquele necessidade ali, eu passei de lá. Eu fui para o outro lado da rua. Quando alguém me pediu, eu disse que não tinha. E Jesus vai dizer, você fez isso a mim. Cristo nos chama a viver com os olhos da eternidade. Cada palavra, cada decisão, cada gesto de misericórdia e ato de fidelidade é uma semente lançada diante de Deus. E a colheita virá. O tribunal de Cristo revelará nossas obras, e o rei reconhecerá como feito a ele o mesmo ato de amor realizado a qualquer um que a gente encontra no mundo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim, que eu possa pensar um pouco mais sobre esse amor, que eu possa pensar que posso fazer mais, porque sei que vou estar fazendo para o Senhor. Amém? Que você possa pensar um pouco mais na eternidade, um pouco mais escatologicamente, não só no plano terreno. É bom, como eu disse no início, ouvir é verdade. A gente faz e a gente recebe, é verdade, não é mentira, mas no entanto precisamos pensar semeando para a eternidade. Amém?
Convido você mais uma vez a orar para que a gente possa pensar nisso, meditar e mastigar, como alguns dizem, durante a semana, como eu tenho me aportado. Amém? Pai amado, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de trazer a tua palavra, Pai. Pai, tudo é feito para a tua glória. Senhor, que cada um tenha recebido assim como eu, e que possamos pensar nessa palavra, que o Senhor nos incomoda, inclusive em sonhos, que o Senhor nos instigue a ter amor ao próximo, a fazer um serviço melhor para nós necessitados, Senhor. Nos ajuda a entendermos a tua palavra, sabendo que isso não é para salvação, mas porque somos salvos, precisamos demonstrar esse amor que é o teu caráter revelado em nós, Senhor. Nos ajuda, Jesus, porque sozinho nada podemos fazer. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.